Oi pessoal, esse aqui é um vídeo de apresentação do meu trabalho de iniciação científica realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, com o professor orientador Gerson Chical. Meu nome é Paulo Pegas, eu estou no último ano de engenharia de produção. Então, para começar o meu trabalho, eu queria discutir alguns conceitos. Então, o primeiro deles seria a cadeia de suprimentos e gestão da cadeia de suprimentos, que, segundo Harlan, supply chain é o gerenciamento de uma rede interligada de negócios envolvidos na provisão final de pacotes de produtos e serviços requeridos por clientes finais, ou seja, uma cadeia com fornecedores, indústria, distribuição, varejo, consumidor, todos esses integrantes fazem parte de uma cadeia de suprimentos. O meu objetivo então é criar uma simulação de uma cadeia de suprimentos. O que é uma simulação? É um processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos com este modelo, com o propósito de entender seu comportamento e avaliar estratégias para sua operação. Ou seja, a gente simula computacionalmente para que diminua os riscos de uma tomada de decisão, por exemplo. A cadeia de suprimentos que eu pretendo simular é a cadeia de suprimentos da soja. Então, desde estoques de matéria-prima até as indústrias e os transportes até o escoamento e exportação no porto de Paranaguá, no caso. Então aqui um modelinho bem simples, com estoque inicial de matéria-prima, produção, estoque do farelo de soja, transporte para o porto, o estoque do porto e a exportação. Muito bem, para isso eu utilizei o software NLogic. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte eu vou falar mais ou menos do funcionamento do software e do que eu usei aqui de funções para criar um modelo. E a segunda parte eu vou rodar um vídeo, rodar um modelinho com alguns cenários e discutir algumas informações que a gente pode obter dele e possíveis melhorias, né? Então vamos lá. Essa aqui é a cara da minha main. A main de qualquer sistema de computação é o código principal, né, o código fonte. Então aqui na minha main eu vou trabalhando com essa paleta, recursos bem gráficos que o software disponibiliza. No caso aqui eu tenho alguns recursos como agentes, eventos e funções. E esse recurso do mapa que também é bem interessante, que dá para dar zoom, tirar zoom e colocar pontos específicos no mapa em que eu queira trabalhar. Então, assim, a minha main ela tem essas locações de data, que são funções que eu uso no decorrer do programa para produzir as filas, tanto do porto quanto a fila da indústria, né, a fila de caminhões para esperando a produção ou esperando o escoamento do porto. Eu tenho essa função que seta o Manufacturing Centers, que mais para frente eu vou falar no agente client que eu tenho, que está junto da manufatura, um agente auxiliar da minha manufatura, que tem a posição da minha manufatura, e essa função nada mais faz do que setar ele na minha manufatura, né? Beleza, esse é um evento que roda no começo do programa, que faz com que os meus agentes sejam setados na minha manufatura. Aqui eu tenho alguns agentes. Para adicionar agente é bem simples. Aqui na paleta você arrasta o que você quiser adicionar, ele vai criar um wizard, um helper aí para criar todas essas informações, né? Então, na minha main eu tenho quatro agentes, né? Quatro agentes principais. O primeiro é o porto, que está localizado nesse ponto aqui, que é o porto de Paranaguá. O segundo são os caminhões que fazem transporte e começam num ponto de Ponta Grossa e percorrem todo esse caminho até o Porto de Paranaguá. As manufacturings, que eu tenho a manufacturings BCD, elas estão próximas de Ponta Grossa e chamam esses caminhões e produzem, né, o farelo de soja. E os clients, que são agentes auxiliares, como eu já disse, localizados nas manufaturas, apenas para startar o programa, criando uma demanda para que todo o processo rode, né? Tanto para a manufatura como clients é necessário criar, como eles são agentes localizados no mapa e
com uma quantidade maior do que um, é necessário criar esses grupos de alocação e adicioná-los nos pontos do mapa, né? Então vamos lá, pessoal, vamos entender como cada um aqui funciona. Primeiro, então, o client, que é onde tudo começa. Ele tem um parâmetro manufacturing center, que foi recebido por aquela função da main, que é a localização da manufatura que aquele cliente corresponde. E ele começa com esse state chart. Então, o estado inicial dele é o want to buy, ou seja, ele não tem, aqui ele não está fazendo nenhum tipo de ação. Depois de um rating aqui setado em 10 por minuto, que é um número bastante alto para necessidade de caminhões para soja, então estou extrapolando um número alto, ele vai para uma informação de ação de querer comprar. Quando ele vem nessa informação, o que ele faz para que o programa rode? Ele cria um novo agente. Esse novo agente se chama order, ou pedido, e esse pedido ele recebe a informação da localização desse client e a informação de quantos farelos de soja ou quantas toneladas de farelos de soja ele quer por caminhão. No caso, um número padrão aqui, 250, poderia ser qualquer número, realmente só para rodar o programa. E ele manda esse order, que é um agente criado, a gente já vai ver ele para a manufatura. E aqui esse só é um comandinho para alterar a cor dele quando ele está no estado want to buy, ele fica preto, e quando ele está no estado comprando, ele fica amarelo. Tranquilo, vamos lá ver então o que o order ele recebe. Ele recebe informação factory, que é a localização do client, ou seja, onde o client fez o pedido. Então ele criou aquela informação, aquele agente com essa informação de onde ele foi pedido. E a quantidade amount, que é a quantidade que ele vai requisitar de um caminhão que vai vir para a fábrica, né? Além disso, ele tem essas duas variáveis, né? O waiting for products e o waiting for load, que eu vou usar mais para frente na criação de filas, tanto da manufatura quanto do porto. Dito isso, então vamos para a manufatura. Como funciona a minha manufatura? A minha manufatura tem esses flowcharts que recebem a informação aqui no enter de quando o cliente cria a demanda. Então, o cliente cria demanda, ele envia para a manufatura por esse connection aqui. Eu estou abrindo bastante porque talvez isso aqui ajude mais pessoas a programar para suas iniciações científicas no futuro. Então, o meu flowchart enter, ele recebe a mensagem que eu criei e enviei lá do meu cliente e começa a fazer toda essa programação aqui. Nesse primeiro bloquinho aqui, ele vai processar as informações dos caminhões. O que ele faz aqui? Ele tem algumas ações. A primeira ação é uma unidade de caminhões com o parâmetro drive recebe o agent que está sendo processado aqui, no caso um order que foi criado no client .factory, e o order.factory é a informação de onde está localizado o cliente que fez a demanda. Então, essa informação processada aqui é enviada para o truck. Então, dentro do truck agora ele tem um parâmetro chamado drive com a localização da manufatura em que ele tem que buscar o farelo de soja. Certo? Então, a partir de agora, aquele truck vai se deslocar da cidade de Ponta Grossa até a fábrica que fez o pedido. Quando ele chega lá, ele tem uma fila que tem todo um processo aqui, mas que basicamente tem duas saídas de tempo. A primeira é zero, ou seja, se a quantidade pedida for menor do que a quantidade que eu tenho em estoque, não tem tempo de encher o caminhão, no caso. Se a quantidade pedida for maior do que a quantidade produzida em estoque, então ele vai fazer essa continha aqui para ver quanto tempo demora de acordo com o production rating para ele obter essa quantidade necessária, com essa quantidade faltante para poder encher o caminhão. E isso gera filas a partir do momento em que nenhum caminhão consiga ser enchido, vários caminhões vão ficar nessa fila aqui a partir desse processo. Aqui embaixo a gente tem o processo de produção, né? Todas essas informações que eu usei para a fila, elas estão sendo criadas aqui. Então aqui eu tenho o estoque inicial de matéria-prima, o production rating, que é o rating de produção da manufatura,
e o estoque final de matéria, né, de farelo de soja no caso. Beleza, depois que esse caminhão ele foi cheio, ele vai passar por esse processo aqui que é de envio para o porto. Então, a mesma coisa se repete aqui no porto, tá? Com a mesma lógica de computação. Ele só vai conseguir realmente sair da fila a partir do momento que não tiver que tiver espaço em estoque para ele poder descarregar. Ou seja, se o estoque do porto estiver muito cheio, ele não consegue descarregar. Caso o estoque do porto não esteja cheio, ele consegue descarregar. É o mesmo processo, mas com pensamento inverso, né? No caso anterior, ele esperava o produto da manufatura, e nesse caso ele espera o estoque esvaziar e a exportação chegar para que ele consiga descarregar. Beleza, depois ele volta para Ponta Grossa e termina o processo inteiro. Aqui também uma informação de descarregamento só. Essa informação ela é recebida do nosso agente porto. Nosso agente porto tem basicamente duas informações, que é a que ele recebe a quantidade que ele está sendo exportada, né? Que é esse unload aqui, quanto de rating que ele está sendo exportado, e também a localização, né, dele no mapa, ou seja, em Paranaguá. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai rodar isso aqui com alguns cenários e tentar entender mais ou menos o que está acontecendo e ver o que poderia ser melhorado dentro dessa programação toda. Valeu!